TV Câmara, a TV do povo de Natal. Fala galera, muito boa tarde, estamos ao vivo, começando mais uma edição do Câmara Esportivo. Hoje, segunda-feira, minha gente, você tá tudo bem? Tá tudo tranquilo contigo? Pois se acomoda aí no sofá da tua casa, aonde você estiver, né? Já que também temos o nosso canal do YouTube transmitindo aqui ao vivo o Câmara Esportivo e toda a programação da TV Câmara, você pode acompanhar no ônibus, pode acompanhar o nosso programa de qualquer lugar. Dá meu boa tarde aqui para o Pedro Neto, programa recheado hoje, tivemos o primeiro jogo da final da Série D, tem Série C, tem Série B, primeira divisão também fervendo, né? Palmeiras e Botafogo seguem vencendo e estão colados ali na luta, junto com o Fortaleza que voltou a vencer, passou pelo Bahia. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Hugo. Boa tarde a você que está em casa, você que está na audiência. É verdade, Hugo, tivemos Série A, B, C, D e também tivemos a segunda divisão, né? A estreia dos nossos 6 representantes na segunda divisão. Eu afirmo sem surpresas, né? Talvez, se você queira considerar como surpresa, a derrota do Alecrim para o Univap do Apodi. Mas mesmo assim, não vejo lá como uma surpresa, sabe, assim, fora do comum, não, de forma nenhuma. O que eu vejo na realidade, por exemplo, quando você vem para a Parnamirim, perdeu para o Quinho. Alguma novidade nisso? Não, nenhuma novidade. Rio Grande vence o Laguna. Também não, poderia ter dado Laguna, tá? E o Alecrim para o Univap. Vou repetir, talvez essa não é que seja uma surpresa, mas se o Alecrim viesse, no caso, a ter sido vencedor, também seria algo plausível, algo normal. O Univap fez um investimento alto, assim como o Alecrim também. O Alecrim chegou a estar perdendo por 2-0, empatou, mas depois acabou tomando mais um gol, o terceiro gol. Então, Hugo, agora é esperar a próxima rodada para ver na realidade se confirma tudo isso aí. Rio Grande muito bem no início, na sua estreia no caso. O Quinho, que enfrentou de todos o adversário mais fragilizado, que é o Parnamirim. E ver se o Alecrim já se recupera nessa segunda rodada ou se vai ser o Alecrim de anos anteriores que infelizmente não vai ter forças para reagir. É isso. Pedro, antes da gente entrar mais, se aprofundar mais nesse tema, né, do nosso futebol, ontem tivemos um evento muito importante aqui para a galera que gosta de se exercitar, de correr, a meia maratona do sol. Aí as imagens, Pedro, o evento reuniu cerca de 12 mil competidores, participantes, entre jovens, adultos, idosos, né? Um evento aí de 10 anos dessa tradicional corrida que ocorreu aqui na capital potiguar, pelas ruas da cidade, com 5, 10 quilômetros. E a largada, claro, aconteceu dentro da Arena das Dunas. Importante, né, Pedro? Porque a gente vê muita gente largando o sedentarismo a partir dessa dedicação, né, dessa inserção, desse início na corrida de rua. Sem dúvida nenhuma, né, Hugo? É importante até demais. Eu passei ontem, rapaz, de manhã cedinho, eram as 6h30 da manhã, 6h20. Caramba, velho, não tem onde você colocar carro ali nos arredores do Arena das Dunas. Estacionamento, na Prudente Moraes, carros ali, inclusive, chegando no DED. Então, muito legal ver que as pessoas, né, se conscientizaram ou se conscientizam ainda, né, de que a atividade física é importante. Eu também estou precisando me conscientizar disso, cara, ainda... Sabe, tem tempo que eu deixei e tem tempo que eu não volto. Todo dia eu digo, vou, já estou nessa brincadeira há uns 6 anos sem ir na academia. Mas é muito legal, cara, é muito gostoso, é muito bom. E ver o pessoal de manhãzinha cedo, a sua corridinha tradicional, na academia. O importante é estar se exercitando. Olha, Pedro, falando mais sobre essa segunda divisão do campeonato local, teremos uma nova equipe, né? No próximo ano, no Campeonato Potiguar, na divisão de elite. Como você bem disse, temos até algumas imagens aí, o Rio Grande venceu o Laguna, né? O Rio Grande venceu 2-0. O QFC bateu o Parnamirim do Alcides, 2-0 também. 2-0 também. E tivemos a vitória do Univap, jogo que aconteceu no estádio Barretão contra o Alecrim, 2-1, né, Pedro? Isso. 3-2. 3-2, perdão. Te surpreendeu esses resultados? Não, é como eu falei anteriormente. Talvez fosse chamado de surpresa a vitória do Univap sobre o Alecrim.
Mas eu não considero uma surpresa tão grande assim, porque o Univap fez um investimento alto, né? O João Deon, que é quem está bancando o Univap, já vem de outros bons trabalhos em Baraunas, no Mossoró, o ano passado, e agora levou o seu investimento para a cidade de Apodi, no caso, para o Univap. O Alecrim, embora tenha feito também boas contratações, como Adalberto, como Paulinho, entre outros, né, ainda está, digamos, voltando a ser novamente, né, a conhecer como é que se trabalha, porque o Alecrim passou praticamente um ano aí parado. Então não foi surpresa não, a vitória do Quinho sobre o Parnamirim, acredito eu, só se mudar da água para o vinho, deve ser o saco de pancadas dessa segunda divisão, e no, vamos dizer assim, no clássico das SAFs, né, Rio Grande e Laguna, deu o Rio Grande que fez um investimento altíssimo. O Laguna, mais uma vez, parece que bate na trave e volta. O Laguna está pior do que o Botafogo da Paraíba, né? Todos os anos arma para subir para a Série B e não sobe. Impressionante. Olha, agora o Rio Grande me surpreende esse investimento. Você tocou no assunto do Rio Grande, que tem ali o Igor César, não é isso? Tem o Rafael Anjos, que até outro dia estava com a gente aqui como diretor de futebol, entende muito de futebol. O Rafael, uma equipe recém-criada. E a gente viu aqui, via entrevista com o Rafael, com a rapaziada do Rio Grande, que é um meio mais acessível para chegar numa divisão de elite, digamos assim, de um futebol estadual, que é aqui do Rio Grande do Norte, e conseguir, quem sabe, uma vaga numa Copa do Brasil, numa Série D. É um caminho que, para uma equipe recém-criada, mas com investimento, com estrutura, por que não acontecer no seu primeiro ano? Existe a possibilidade. Claro que sim. Se você pegar o Globo, foi desse jeito, né? Se você pegar o Santa Cruz, também foi assim, né? Eu lembro bem do Globo. Mas o Globo tem uma estrutura muito melhor, né? O Marconi Barreto tem investimento, poder aquisitivo bem mais alto. Tudo bem, depois o Marconi desistiu do futebol. Hoje em dia ele praticamente não apita mais no Globo, né? Literalmente ele desistiu do futebol. Mas o estádio está lá em Ceará-Mirim, né? A estrutura está toda pronta e tudo mais. Se você pegar o Santa Cruz, esse permanece mais vivo do que nunca. Por quê? Porque tem duas pessoas que gostam de futebol, pessoas que investem no futebol e que inclusive já tiveram retorno financeiro dentro do futebol com a venda, com o empréstimo de jogadores oriundos aqui do futebol do Rio Grande do Norte, seja do interior, seja da capital. Por que não acreditarmos que o Rio Grande também? O Rafael Anjos, como você bem disse, esteve conosco até um dia desse aqui, né, deixou muito claro que o investidor do Rio Grande é um investidor que não tem, digamos assim, não conta até dois para fazer o que ele quer fazer. Então isso é importante, isso é muito bom. O Igor César é um cara que realiza belos trabalhos por onde passa, trouxe diversos jogadores aí que se destacaram no Norte-Nordeste, inclusive jogadores do Sul-Sudeste também. Então eu acredito que o Rio Grande será um dos favoritos ao acesso à Série A. Pedrão, o Corinthians ontem se sagrou hexacampeão brasileiro de futebol feminino ao vencer o São Paulo pelo placar de 3-1. Já tinha vencido a partida de ida no Morumbi por 2-0 e é um trabalho muito consolidado do Corinthians entre as meninas, né, do futebol, porque são 6 títulos, Pedro. Olha, o trabalho do Corinthians não é um trabalho que começou ontem, né? O trabalho do Corinthians é um trabalho que começou lá atrás. Talvez aí o clube pioneiro quando você fala de futebol feminino. Não é à toa que é hexacampeão brasileiro, tem vários títulos do futebol paulista. Quem sempre se revezava decidindo títulos com o Corinthians era a Ferroviária de Araraquara, né? Que esse ano não conseguiu passar pelo São Paulo, que fez um investimento alto. Assim como o Palmeiras também fez um investimento alto no futebol feminino. Mas o Corinthians continua mantendo a tradição e também renovando sempre. Todos os anos surgem novas jogadoras, surgem jogadores, na realidade, que a diretoria do Corinthians vai buscar em clubes que apareceram, vai buscar jogadores que começaram a dar os primeiros passos na bola, e com isso o Corinthians vai renovando ano após ano o seu elenco e vem conseguindo aí conquistar títulos. Pois é, parabéns para as guerreiras, né, do Corinthians que venceram aí o São Paulo e se tornaram hexacampeãs brasileiras. Falando dessa Série D, rapaz, o Retrô, veja só, foi passando, tirou o América nos pênaltis, na outra fase também passou nos pênaltis, conseguiu o acesso nos pênaltis e aí chega na final com possibilidade de ser campeão. Porém, ontem no primeiro jogo perdeu por 2-1 para o time de Goiânia, não é isso, Pedro? Pro Anápolis.
Exato. Perdeu E por aí, 2-1 pro Anápolis. e foi lá o jogo. Foi lá em Goiânia. Em Goiânia não, foi em Anápolis, no Se caso. vencer o próximo jogo por um gol de vantagem, minha gente, pode acontecer algo que talvez nunca tenha acontecido no mundo, que é um time ser campeão passando por todos os mata-matas nos pênaltis. Não me lembro disso. Pode acontecer sim. Perdeu por 2-1 ontem. Domingo é a decisão na Arena Pernambuco. Se vencer por um gol de diferença, a decisão será nos pênaltis. Então, eu também não lembro, honestamente, de um clube de Série D ter passado de 4 fases, né? No caso do Retrô são 3 fases. E se passar, no caso, na decisão, se passar, que eu digo, São se 4, vencer campeão, são 4 fases, né? Então, isso é bem importante. E a única equipe que pode estar, né, tá buscando, no caso, um feito parecido ou igual à da Chapecoense é a da Ferroviária de Araraquara, né? Ferroviário, ano passado, disputou a Série D, esse ano está na C, está a uma vitória, faltando ainda 2 jogos. Próximo jogo da Ferroviária é em casa, tá? Se a Ferroviária vencer em casa, ela já estará na Série B. E aí, veja só, ela pode fazer o que fez a Chapecoense, D, C, B e A, em apenas 2 anos. Veja só o trabalho da Ferroviária. O ABC encarou essa mesma Ferroviária no primeiro partida, jogo, né? na primeira partida, empatou em 1-1. Me lembro bem, um gol dado pelo Wesley Santos. Foi querer driblar, tipo Felipe Melo, né? E acabou cometendo depois a penalidade. O Botafogo da Paraíba, como você bem disse, né, Pedro? Eu vou dizer que é até triste, né? Porque a gente vive muito próximo aqui, né? A Paraíba é logo aqui ao lado, 2 horas de carro, né? Eu tenho um carinho pela Paraíba, por João Morei Pessoa. lá, né, cara? Morei em Você João Pessoa, morou lá? sabe que eu adoro tudo. E seria legal, né? A gente ter o Belo numa segunda divisão do Sem dúvida campeonato. nenhuma. O Botafogo está lembrando o Fortaleza, né? O Fortaleza passou 8 anos na Série C, 6 anos na Série C. E o Botafogo, cara, nos últimos 8 anos, se eu não me engano, apenas 1 ano, eles não chegaram entre os 8, né? Mas eles chegam entre os 8 e não conseguem o acesso à Série B. Esse ano, mais uma vez, são apenas 2 pontos em 4 jogos, perdeu 2, empatou 2 e está fora já, porque veja bem, como é interessante. O último colocado na fase de grupos foi o Remo, ok? Foi o 8º colocado. O Remo pode se classificar já na próxima rodada. Joga em casa com o Botafogo. Se o Remo vence, já está na Série B. Botafogo não tem mais chance alguma. Nenhuma, só tem 2 pontos, ok? O Remo vencendo, o Remo, quando eu digo não tem mais chance nenhuma, é aquela chance mínima, em cada né? 1%, né? O Remo não. O Remo, se vencer o Botafogo, o Remo já estará na próxima fase, na Série B, na Série B. Assim como o Volta Redonda, tá? O Volta Redonda joga com o Botafogo. O Remo joga com o São Bernardo, lá em Belém. E o Volta Redonda joga com o Botafogo lá do Rio de Janeiro. Se Volta Redonda e Remo vencerem seus jogos, já eliminam São Bernardo e Botafogo por tabela. Aí vejam só como é que são as coisas, né? A gente acabou de falar da Série D, onde o Retrô, que é uma equipe comum, ao meu ver, você tem uma estrutura, né? Tem investimento no Retrô, mas é uma equipe comum. O América poderia ter passado pelo Retrô, teve a bola do jogo e perdeu com o Marcos Ítalo. É verdade, mas acontece, Hugo. Aí a gente está vendo o Retrô já subiu para a Série C e pode até ser campeão. Já na Série C, a gente vê aí um Remo que está perto de subir, o Remo, o ABC... Só depende dele, Remo. O ABC ganhou do Remo por 3-1, minha gente. Isso. A gente está vendo uma Ferroviária que também só depende dela. O ABC empatou fora de casa contra a Ferroviária. Ou seja, Pedro, não estou querendo dizer aqui que o ABC tinha um super time, que o América tinha um super time. Não, mas tinham times que davam para chegar Mas mais a longe. gente está vendo aí que eles conseguiram fazer frente a esses É verdade. Você olha para a Série C, vou repetir. O Botafogo, da fase de grupos, foi o clube que fez mais, foi a equipe que fez mais pontos, né? 41 pontos, 42. O Remo foi quem fez menos pontos, 26. E o Remo pode se classificar nesta semana agora, próximo final de semana, vencendo em casa o São Bernardo. E o Volta Redonda pode se classificar também, vencendo o Botafogo no Rio de Janeiro. Quer dizer, Remo e Volta Redonda estão a uma vitória da Série B, assim como no outro grupo, a Ferroviária está a uma vitória de subir. E o Atlético, que até então era tido como um dos mais fortes, Hugo, com a vitória ontem do Londrina sobre o Ipiranga, o Londrina chegou aos 4 pontos, o mesmo número de pontos do Atlético. Então a segunda vaga está em aberto. Tanto pode ser Londrina como o Atlético.
O Belo foi o primeiro, né? Na fase de grupos foi o primeiro. E aí, minha gente, é disso que eu falo, Pedro. É disso que eu falo. Vamos chegar na primeira colocação para impor respeito, para mostrar que somos fortes. Qual que é a vantagem de você ser o primeiro? Nenhuma. Segundo, terceiro e quarto. Nenhuma. Você faz o último jogo do quadrangular em casa. Mais nada. Você não leva pontos, não leva nada. Mas você vai fazer 3 partidas em casa e 3 partidas fora. Todos os 8 times vão jogar 3 partidas fora e 3 partidas dentro de casa. Essa Série C, o regulamento dela para mim é totalmente esdrúxulo. Primeiro que a Série C para mim era para ser como Série A e Série B. Pontos corridos, ida e volta. Sim. Continuo com o meu pensamento, não mudo uma vírgula em relação a isso. Era para ser como séries A e B. Pontos corridos, jogos de ida e volta. Os 4 primeiros vão para a Série B, os 4 últimos caem para a Série D. O que acontece? A madrasta, aquela que nós conhecemos, né? Ela não faz assim porque ela diz que o custo vai bem mais alto. Para quem arrecada 1 bilhão e 500 milhões por ano, o que diabo seriam 9 jogos a mais dentro de uma Seria Série mais C? justo, né? É claro. Aí você vê um Botafogo da Paraíba que chega lá É quase um mata-mata, né? São pouquíssimos jogos. São então, 6 jogos. Você, de repente, larga mal nas 2 primeiras partidas... Foi o que aconteceu com o Botafogo. Pronto, meu amigo. A vaga já foi pro brejo, não valeu de nada. De nada. Toda a campanha do Botafogo... Jogado no lixo. Valeu de nada. Olha, falando da primeira divisão, né? Agora, o Vasco perdeu para o Palmeiras. Mas antes, já tem as imagens, né? O Vasco perdeu para o Palmeiras um gol dado. Né? O Ryan, um menino, né? Uma joia, até a seleção brasileira sub-20. Mas ele simplesmente se equivocou e foi recuar a bola, deu nos pés do Flaco Lopes, né, Pedro? E deixa eu só corrigir aqui, porque o Rui Torres me faz aqui a correção. Ele disse que o jogo da Ferroviária já é hoje. Então a Ferroviária já pode subir hoje, pelo que está me dizendo aqui o Rui. Como eu não estou com a tabela aqui, Rui, então maravilha, obrigado. Show de bola, Rui. Ele está dizendo que é hoje. Obrigado, viu, Rui? Em relação a esse jogo aí, o que você falou, Vasco e Palmeiras, um jogaço, né? Um público espetacular lá no Mané Garrincha em Brasília. Mané Garrincha em Brasília, um jogão. E olha, foram 2 tempos distintos. Eu assisti esse jogo inteiro. Primeiro tempo todo do Palmeiras. O Vasco não viu a cor da bola, encolhido lá atrás. Segundo tempo, não. Segundo tempo, um jogo bem mais dinâmico, bem mais rápido. O Vasco foi melhor no segundo tempo. Foi melhor do que o Palmeiras no segundo tempo. A entrada do Coutinho, que é isso que eu não consigo entender nos técnicos. Por que não deixar o Paê junto com o Coutinho? Por que não manter 2 volantes, 2 pitbull, né? Para morderem e dar liberdade para 2 caras que têm qualidade como Coutinho e Paê. Eu estou perdendo o jogo. Tanto faz perder de 1 a 0, como de 3, de 4, de 5. Não. O que é que me faz o técnico Rafael Paiva, o que todos os técnicos fazem? Eles trocam 6 por meia dúzia ou 6 por 4 ou 6 por 3. Ele trocou 6 por meia dúzia. Ele tirou Paê e colocou Coutinho. O Vasco melhorou? Melhorou. Poderia ter melhorado muito mais, como também não, é verdade, mas poderia, acredito eu, pela qualidade dos 2. Mas o Vasco não teve a competência, né, para empatar a partida. E no meu entendimento, o árbitro teve o árbitro foi decisivo, né, porque deixou de marcar um pênalti para mim, um pênalti claro, que talvez, e aí eu concordo com a diretoria do Vasco, se fosse para Palmeiras, para Flamengo ou para Corinthians, esse pênalti seria dado. Mas Vasco da Gama e outros clubes aí não tem essa moral para chegar, porque primeiro o árbitro, ele tanto acreditou que a bola foi mão, que ele marcou a mão, só que ele marcou fora da área. Quando ele foi ao VAR, o VAR chamou, quando ele foi ao VAR que viu que tinha sido dentro da área, ele teria que dar o pênalti, aí ele falou que não foi intencional. Essa regra de mão na bola, de braço recolhido, braço estendido, nada me tira da cabeça também, Pedro, que, claro, é interpretativo. E que eles apontam para quem eles querem e não é nada de critério, né? Porque o critério muda completamente. Eu já vi essa penalidade ser marcada milhares de vezes. Ou seja, poderia ter sido assinalada a penalidade até obedecendo o critério do árbitro dentro de campo. Sim. Era só avisar, olha, foi dentro da área, é pênalti. Mas pronto. o VAR avisou, foi dentro da área. Então bastava isso. E ele, árbitro, viu que foi mão, tanto é que marcou a mão, ok? Marcou fora da área. Se ele não tivesse marcado a mão, Hugo, aí eu entenderia. Porque na cabeça dele não foi mão, ok? Foi bola na mão, né? Não foi mão na bola. Mas ele marcou. Ele marcou por quê? Porque ele entendeu que o jogador desviou a trajetória da bola. Beleza. Aí o VAR chama. Aí diz, olha, foi dentro da área. Ele disse, não, então não foi mão. Bola pro Palmeiras. E vou te falar até outra coisa. Todo mundo sabe aqui que eu sou botafoguense. O
O Botafogo, no sábado, venceu o Fluminense. Foi melhor que o Fluminense, mesmo poupando 6 jogadores. Foi melhor que o Fluminense. Mas 2 erros, né? 2 erros. Uma penalidade que o jogador do Botafogo fez, que deu uma cotovelada na cabeça do Cano. Aquilo ali é falta, é pênalti. Foi dentro da área. Foi dentro da área. Já vimos diversos lances ali que o juiz marca pênalti ali. O árbitro marca pênalti, marca falta. Às vezes até expulsa o jogador. Então não dá para entender o critério. Como também vimos o Marcelo Pizarro. Exato, que é a expulsão também. Expulsão ali na hora, não tem nem o que ser discutido. Não dá para entender, Pedro. Cada jogo é um critério diferente. Não dá para entender. Esse é o grande problema da arbitragem do futebol brasileiro. Porque se você pegar a arbitragem do futebol mundial, ela é diferente. O jogo é corrido, sabe, existe contato físico, as faltas não são marcadas como são marcadas aqui. Vou dizer mais, eu até estranhei o árbitro não ter marcado falta no Felipe Melo. Porque quase sempre no lance daquele o cara para. Me parece que estão começando a mudar esse critério, mas tem sabia? que mudar. Porque o zagueiro, o volante, às vezes eles sentem que estão apertados. Aí se joga. Qualquer contatozinho o cara se joga. Na Europa você não vê isso. É isso que eu estou dizendo. O cara joga em pé. A história da interpretação, tá? Ela não cabe. Ela cabe sim à regra. O que é que a regra diz? Meu amigo, o contato físico é normal, é natural. Tá? Futebol é isso. É igual o handebol. Handebol você tem o contato físico a não ser que seja nas costas, né? Aí e não foi o caso ali. Então, aí nas costas, vou lembrar daquele pênalti do Botafogo do Barbosa. Que foi nas costas. Que foi nas costas, pênalti claro. Pênalti claro. O Daronco foi no vídeo, né, no VAR, e viu que foi nas costas, marcou, perfeito, não tem nada de errado. Porque é a regra, né? É o que é a regra. A regra é para ser cumprida para todas. Para todos. Não é para ser cumprido só para 1, 2 ou 3. Mas aí o lance de penalidade, ali, a mão está aqui, alguns dão pênalti, outros não dão. Eu vou repetir. Se ele não tivesse marcado nada, ninguém era para estar nem discutindo aqui. Ele não marcou, ok? Mas ele marcou. Ele marcou mão. E aí o VAR chamou e foi dentro da área. Ele disse, não, então esquece. Entendeu? Acabou. Então, quer dizer, se fosse fora da área, podia. Como foi dentro da área... Não pode, ou inverso, né? Fosse fora da área, não podia. Foi dentro da área, não pode. Quer dizer, é incrível, mas faz parte, Hugo, eu sempre digo isso, faz parte. Eu gostei muito do jogo do Fortaleza contra o Bahia. Jogaço, né? Se o Marinho jogasse aquilo toda a vida, o Marinho estava na seleção brasileira, viu? 2 golaços que ele fez espetaculares no sábado. Gostei muito do que eu vi. Assisti o jogo também do Corinthians contra o Atlético Goianiense. A torcida do Corinthians é uma coisa a ser estudada. E tem um Depay agora. Você viu também o do Flamengo? Temos até uma imagem aí. O Flamengo que poupou jogadores. A gente encerra o programa com... Olha, o Grêmio, rapaz. Eu fico até triste de falar a respeito. O time do Grêmio é ruim, viu? É ruim, cara. Eu também achei fraco. Viu? O time do Grêmio é ruim. O Flamengo, na realidade, perdeu porque o Flamengo jogou com a equipe toda reserva, né? O Tite está muito pressionado, muito mesmo. Eu acredito que mesmo que o Tite perca o jogo de quinta-feira para o Peñarol, quando eu falo perder, é perder a classificação, né, para as semifinais da Taça Libertadores da América. Eu acredito que o Flamengo não fica mais com ele de forma nenhuma. O problema é que você olha e diz contratar quem? Porque o sonho de consumo de todo flamenguista é o Jorge Jesus. O Jesus está nadando em dinheiro na Arábia, vai trocar lá o certo pelo duvidoso? Talvez troque por vaidade só. Mas dinheiro ele não precisa, né? Agora, se você olhar para o futebol brasileiro, mas o futebol internacional também, os últimos que o Flamengo trouxe, os últimos técnicos estrangeiros que o Flamengo trouxe não foram nem um pouquinho interessantes para o Flamengo, né? Nenhum deles. Então, tem que ver isso aí. Agora, eu acredito que Tite não fique, não passe de dezembro no Flamengo. E olhe, se não cair, caso o Flamengo não se classifique em cima do Peñarol na quinta-feira. Olha, Pedro, ao vivo aqui em tempo real, direto do grupo Resenha da Imprensa, de Vascaíno para Vascaíno, de Fred Carvalho para Pedro Neto. Fred Carvalho dizendo aqui que o Vasco será campeão da Copa do Brasil e ele quer o Flamengo na final, porque o Menguinho é freguês do Vasco. Aqui é a palavra do Fred Carvalho. Eu respondo a Fred. Primeiro, eu não sou mais Vasco, já fui um dia, não sou mais não, viu, Fred? Grande Fred Carvalho. Mas olha, o Vasco está me surpreendendo positivamente, Hugo, honestamente, porque é uma equipe que, se você olhar, não tem jogadores tão diferenciados assim. Você tem um Paê, você tem um Coutinho, né? Mas aquela dupla de zaga, Fred, como você disse que joga mais do que Mauro Galvão, eu acredito que você, com uma semana de Vasco, seria titular no lugar de Maicon
ou do Léo, de qualquer um dos dois. Mas a preferência pelo Flamengo faz sentido, né? Afinal, ainda ontem o Vasco venceu o Flamengo numa final, acho que foi na década de 80 ali com Cocada, Tem muitos anos, meu amigo velho, tem muitos anos. Eu, honestamente... Um dia desse, Pedro. Eu não gosto de enfrentar o Flamengo em momento nenhum, porque o time do Flamengo é um time de chegada, tem uma torcida maravilhosa, então se enfrentar o Flamengo não é bom. Flamengo e Corinthians, time de torcida na realidade, né? Se você deixar chegar é muito perigoso, amigo. Pois é, estamos chegando no finzinho do Câmara Esportiva, agradecendo demais a sua sintonia, agradecendo demais a sua audiência. Quarta-feira teremos Libertadores da América. Flamengo, rapidinho, Pedro, Flamengo consegue reverter esse resultado lá no Uruguai contra o Peñarol? Na quinta-feira, é o único jogo da quinta-feira do Flamengo. Olha, no meu entendimento é muito difícil, tá? O Flamengo vai cabisbaixo para lá, não significa dizer que não pode. Pode sim, o Flamengo tem tradição, tem camisa, tem tudo. Agora o Peñarol joga em casa, a raça uruguaia vai ter um peso muito grande nessa hora, torcida toda, né, favorável, como também o Flamengo teve a torcida aqui. Agora, no meu entendimento, o Flamengo vai passar por uma situação bem complicada na quinta-feira, porque o Peñarol, se você enfrentasse um outro adversário, talvez um chileno, talvez um boliviano, um equatoriano, se tornasse mais fácil. Mas os times uruguaios são times de chegada, o Peñarol é pentacampeão da Libertadores, é uma equipe que merece desde 87 não ganha, bem, né? É verdade, porque o futebol sul-americano como no todo, se você pegar nos últimos anos, só deu clubes brasileiros. São Paulo, né? Flamengo, só deu clubes Palmeiras. Brasileiros. Olha, nós chegamos, a Argentina tinha, se eu não me engano, 25 títulos contra 12 ou 11 brasileiros. Nos últimos anos, hoje a diferença é de 25 a 23, tá? Então você veja a quantidade de títulos que os clubes brasileiros conquistaram nos últimos anos. É isso. Grande abraço, José Lindeberg, Luiz Omar, João, Adeilson. A galera tá sempre aí na sintonia, Pedrão. É isso. Fim de programa, tamo junto. Para amanhã também. Grande abraço, Hugo. Muito obrigado a todos vocês que estiveram conosco. E amanhã nós vamos estar de volta aqui, se Deus quiser, a partir das 13h20. Até lá, pessoal. E já dando spoiler, teremos aqui, na minha opinião, um dos maiores da nossa crônica esportiva, Santos Neto. Amanhã nós vamos estar aqui recebendo Santinho, rapaz. Santinho que é um professor, né, para todos nós que fazemos jornalismo, todos nós que trabalhamos com rádio, jornal e televisão. É isso, minha gente. Então até amanhã. Valeu!